que você faria se a sua melhor amiga de infância de repente decidisse criar uma nova era cheia de paz e alegria? Mesmo que pra isso ela tivesse que colocar o mundo inteiro em um sono eterno. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E vocês pediram tanto esse filme que eu resolvi trazer aqui no canal. Então já arregaça o botão do like e se inscreve, mas se inscreve de verdade, hein? Não é só pra olhar o botão, não. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O filme começa apresentando a grande era dos piratas, que buscam tesouros, fama e poder. E aqueles que não tinham força pra se proteger tinham que rebolar lentinho pros cria. Então os piratas saqueavam todas as vilas e deixavam as crianças de barriga roncando. Até que aparece uma garota falando que vai dar início a uma nova era onde todo mundo pode ser feliz. Mas enquanto os pivetes estavam passando fome, os chapéus de palha estavam fazendo aquele churrascão de lei. Eles estavam indo assistir o show da Uta, que ia cantar ao vivo pela primeira vez. E tava todo mundo animadão, porque ela era tipo a Taylor Swift dos animes. Inclusive eu amo as músicas da Taylor Swift, odeio Cólica e tenho 1,80. O Jinbe pergunta por que ele tinha que usar aquela roupa de Elvis Presley. E o Usopp fala que quem for de fantasia ganha uma lembrancinha da loja de 1,99. Até o Brook, que é o rei do rock, disse que a voz dessa menina é de outro mundo. O Sanji já tava preparando a coreografia pra ser o líder de torcida. E o Zoro fala que esse aí queima. O Gado Supremo fala que vai amassar a cabeça dele até virar suco de limão. E uma sombra enorme aparece porque o show ia começar. Então a Uta finalmente começa a cantar. E foi só ela abrir a boca que todo mundo já levantou das cadeiras. Ela quebrava, requebrava e botava pra quebrar, cantando com uma voz angelical que ninguém conseguia ficar parado. Aí ela tira o casaco e liga o Kinect pra jogar um Just Dance. E soltou um monte de bolas com asas de uma gaiola pra encantar geral. Ela era tão boa que conseguia juntar os piratas e a marinha ao mesmo tempo. Pra acabar a primeira música, ela aponta pro céu e lança umas chamas coloridas que faz todo mundo ficar de boca aberta. A Uta desce do palco e geral começa a aplaudir. E a mina até chora de tanta emoção. Mas nem tudo são flores, meu parceiro. Porque de longe tinha esse cabeça de Frankenstein rangendo os dentes e um bando de vagabundos planejando sequestrar a Uta. Porque assim eles com certeza iam ficar muito ricos e famosos. O macaco de borracha pula no palco no estilo Tarzan e os malandros já acharam que ele também queria levar ela. Mas o guri fala que sabia que era ela mesma. É claro que a Uta não fazia ideia de quem que era esse maluco, mas deu uma bela de uma olhada e reconheceu o Luffy na hora. Deu um abraço nele e literalmente todo mundo ficou incrédulo. Como assim eles se conheciam? Eles estavam rachando o bico lá da plateia e reconheceram o quinto imperador, mas falam que não pode ser ele porque a Uta nunca se misturaria com essa escória dos piratas. A Robin pergunta se o Luffy conhece a Uta e o Sanji fica pistola que ele devia ter apresentado ela pros amigos. O Luffy manda eles relaxarem porque ela é filha do Shanks, mas ela faz uma cara de susto e a plateia inteira vai à loucura. Como assim ela é filha de um imperador pirata? E logo o imperador pirata que atacou aquela cidade no passado? E a menina já fez uma cara de eita moleque maldito. Foi só o Luffy abrir a boca que já apareceu um bando de vagabundo falando que se ela é mesmo a filha do Shanks, deve ser a maior fraqueza dele. Eles queriam levar ela, mas não passavam de um Zé Manés, porque o verdadeiro perigo chegou igual um meteoro no palco. Era um Charlotte Oven e a bruxa da Brulé falando que essa garota é refém deles agora. Ela abre um portal na barriga e nasce um monte de filhote de cruz credo. O Helmepo já queria ir lá pra resolver as coisas, mas um cara do cabelinho rosa manda ele esperar, porque o Sanji e o Brook já chegam falando que não vão deixar esses cafajestes acabarem com esse lindo show. O Zoro já corta a bola roxa de um pirata, enquanto o Brook fazia um strike. Até a Nami e o Chopper foram proteger a Uta, e o Jinbe chegava surfando numa baleia de água. O Frank aproveita pra pegar o cabelo de fogo de surpresa, e o Luffy socava geral de uma só vez. A Robin e o God Soap já preparavam um combo sinistro pra dar cabo daqueles lazarentos, mas a Uta levanta a mãozinha e manda todo mundo parar. Ela agradece o bando do Luffy pela ajuda, mas agora acabou a briguinha. O Narebas fala que eles estão querendo sequestrar ela, e esse gorila não tava muito afim de bater papo não. A guria fala que vai perdoar o crime de todos eles e manda eles se juntarem a ela, para fazer esse show espalhar felicidade pro mundo todo. Mas é claro que todo mundo começa a rir dessa menina inocente. O Mardito coloca a espada no pescoço dela, e o Luffy já ia meter a porrada nele, mas a Uta fala pra ele ficar de boa, porque todo mundo veio aqui pra ouvir ela cantar. Mas eles são piratas, né? E falam que tem coisas muito mais importantes pra fazer do que ouvir uma pirralha cantando BTS. Nesse caso ela fala que é uma pena, mas vai ter que cantar pra eles. E começa a brotar um monte de florzinha e coração neles. Coloca uma armadura de ouro e sai voando enquanto canta. Todo mundo pula pra cima dela de uma vez, mas são mandados pra longe. O moleque de borracha ia proteger ela do Oven, mas ela ataca a bola neles e separa os dois. E prende esses safados num casulo pra botar eles no seu devido lugar. Os chapéus de palha ficam de queijo caído porque ela cantava demais. E ainda deu conta de todos os piratas sozinha. A plateia inteira começou a comemorar e o Luffy fala que ela ficou muito forte. Então a gurizada sai do palco e ela fala que tem um anúncio muito importante. Só que dessa vez o show vai ser eterno e nunca vai acabar. Aí é claro que todo mundo vai à loucura, né? Eles só não sabiam que ela tava levando isso ao pé da letra. Manda os piratas, a marinha e o governo mundial nem pensarem em atrapalhar o show dela, senão vão pagar as consequências. E foi só falar do diabo que eles apareceram. Os 5 Goroseis do governo mundial estavam assistindo tudo pela TV, falando que o Shanks tinha mesmo uma filha. Então quer dizer que ela também faz parte da família Fingerland? Essa família ainda é um mistério, mas existe um dragão celestial chamado Garling Fingerland. Então se o Shanks é um Fingerland, pode ser que ele seja filho desse Tenryubito e um membro da família real. Comenta aí se você acha que o Shanks é realmente o herói ou acha que ele pode ser o verdadeiro vilão da história. Os 5 velhos estavam com medo de um tal de Tote Música, falando que se essa criatura despertar, o mundo já era. O Akainu também tava tremendo na base, e o Kizaru falou
fala que não tem pra que tudo isso, já que ela é só uma garotinha. Mas o padeiro manda ele parar de subestimar o inimigo, já que ela tá em Elegia, a Ilha da Música, onde foi selado o tal do Tote Música. Então a Akainu manda enviarem todos os navios da marinha pra investigar essa parada. Lá no show, a Uta saiu voando e distribuindo comida e brinquedos pra todo mundo, falando que aqui eles podem comer, dançar, cantar e se divertir à vontade, porque a nova era vai ser demais. E eu não sei de onde ela tira tanto dinheiro pra distribuir isso, porque o preço da picanha, meu amigo. A tropa da Big Mom também tava assistindo o The Voice Brasil e falando que precisa capturar essa pirralha, já que ela é filha do Ruivo. O esquisito do Perospero falando que vai lamber ela toda. E o Katakuri chega boladão falando que vai pra Elegia, porque não pode ficar só olhando a irmã dele nesse estado. Engraçado que ele cagou completamente pro Oven, só ligou pra bruxa da Brulele. Esse lugar era um paraíso pra cozinhar, e o Zoro tava amando a cachaça que a Uta armou pra ele. A Nami já queria que ela fizesse uns tesouros infinitos pra ela, e o Sanji achou um cogumelo esquisito no meio da comida e jogou no lixo. A interesseira pergunta se o Luffy sabe qual que é a habilidade da Uta, e o guri fala que ela sempre foi muito boa de gogó. É a própria Taylor Swift. E foi só falar dela que a menina espalmou no navio perguntando se eles estão se divertindo. Eles falam que esse lugar é o próprio paraíso e ela fica feliz da vida, mas manda o Luffy tirar aquele chapéu ridículo e ele fica boladão. Desafia ele pra uma disputa igual nos velhos tempos, e o moleque fala que ela nunca iria ganhar dele. A Uta já fica furiosa, gritando que ela já ganhou 183 vezes dele, mas ele fala que foi ele que ganhou 183 vezes dela. A Nami pergunta se é um desafio, e a irmã do Todoroki fala que eles sempre criavam um montão de desafios. Atirar facas, braço de ferro, pensa numa criançada maldita. Então ela desafia ele pra ver quem come os frango frito mais rápido, só que ela invoca o chifrudo do seu pai que vem correndo a milhão. O Luffy já tava quase ganhando, mas ela ofereceu um copo de suco de maracujá gigante, e ele aceitou na maior inocência. Aí ela termina de comer e vaza dali pra não tomar a chifrada por trás. Os jurados falam que a Uta ganhou e o macaco de borracha começa a se afogar, mas ela teleporta ele de volta, falando que esqueceu que ele também comeu uma Akuma no Mi. Ele fala que foi trapaça, mas moscou cheirou cocô, parceirão. Ela gruda no Luffy e fala que ela venceu, então manda ele falar onde é que tá o Shanks. O moleque mete um sei lá, mas ela fala que ele tá com o chapéu dele, como assim sei lá? E ele fala que só tá tomando conta. A Nami interrompe os dois e pergunta como é que eles se conheceram. Então o Luffy fala que ela apareceu com o Shanks e o bando dele lá na Vila Fuxa, sua terra natal, 12 anos atrás. Os dois não sabiam nem limpar a bunda sozinhos, mas viviam se desafiando. Eles iam fazer o famoso desafio do frango frito, e a Makino manda eles pararem porque iam se engasgar. Mas o Shanks aparece falando pra deixar a molecada brincar, porque esse aí era um desafio muito sério. O Luffy sempre começava ganhando, mas ela dava o suco pra ele, saía na frente e o pivete tomava uma cabeçada por trás. Eles brigavam pra ver quem era o melhor pirata e iam até sair na porrada. Mas o Shanks interrompe os dois que grudam nele igual o bicho preguiça. O Luffy fala que também quer entrar pro bando do Shanks, mas o Ruivo fala que ele não é tão bom igual a Uta pra proteger o navio. E a guria vai até cantar de felicidade por amassar o Luffy outra vez. Então ela começa a cantar e todo mundo fica na maior paz e felicidade. Mas geral cai no sono e o Luffy fala que agora é ele que vai cantar. Aí ele lembra que teve um dia que ela sumiu do nada. Ele sempre esperava o bando do Shanks voltar todo animado, só que uma vez chegou todo mundo boladão e ele foi correndo perguntar pra Uta como é que foi a aventura. Mas ela não aparecia de jeito nenhum. E o pivete perguntou pro Shanks onde é que ela tava. Então o Ruivo fala que tá tudo bem. Ela só saiu do navio pra virar uma cantora famosa. E hoje ela tá aí, batendo 20 milhões de views no Spotify por dia. Ela pergunta pro Luffy o que é que ele tá fazendo da vida. E ele fala que é óbvio que ele virou um pirata, né? Mas ela fala pra ele sair dessa vida e geral já faz uma cara de susto. Fala que os amigos dele são seus fãs, né? Então se todo mundo viver aqui, eles podem ser felizes pra sempre. Mas o guri cagou e andou e a menina manda ele não ignorar ela. O Luffy fala que foi muito legal ver ela de novo e agradece pelo churrasco. Mas agora ele vai tirar um ronco lá no Sunny. Só que ela começa a bater os pezinhos e falar que ele não vai embora não. Na verdade, todos eles vão ficar ali pra todo sempre. O Zoro pergunta se ela bateu a cabeça e a Nami agradece o convite. Mas fala que não dá pra ficar ali pra sempre, né? Só que a Uta mete uma nota musical na boca da Nami que manda ela voando pra longe. O Sanji já fica preso junto com ela e a cantora fala que encontrou mais piratas estragando o show. A plateia começa a gritar e ela fala que vai acabar com esses piratas por eles. Começou a fazer uns polichinelo e todo mundo bate palma. O Zoro fala que não tá nem aí se ela é amiga de infância do Luffy. Vai cortar essa maldita agora mesmo. E eu falei que ela não tava brincando quando disse que o show ia durar pra sempre, né? Do nada a mina saiu de best friend pra inimiga. O Zoro cortava aqueles cavaleirinhos no meio e o Jinbe metia um karatê dos homens peixe pra explodir geral. Mas eles não paravam de aparecer por nada. Ela vai falar pro Luffy que ele não pode ser um pirata. Se quiser continuar sendo seu amigo, é bom ele desistir de tudo aqui e agora. Então ele manda ela parar com esse papinho sem graça, porque ele não vai desistir de coisa nenhuma. E ela fala que se ele não vai lutar, ela vai. E começa a lançar os lasers do Alok pra cegar o Chopper e o Sop. Meteu um Rebolation e mandou mais soldados pra cima do chapéu de palha. O Luffy se defende e manda ela parar com essa brincadeira. Mas agora quem tá ignorando é ela, meu parceiro. Continua cantando um funkão estralando na orelha, enquanto o chapéu de palha bate um de frente com aquele exército de Zé Ruela. Tava botando pra quebrar e mandando a dancinha do Tico-Teco, até que ela sozinha conseguiu prender o bando todo igual um bando de criança. Capturou o Luffy num casulo e finalizou com estilo, falando que não vai deixar ele ser o rei dos piratas. Pergunta o que a plateia acha de gente dessa laia e é claro que todo mundo odiava, já que eles perderam tudo por causa dos piratas. O Sop até tentou falar pra ela esperar porque o Luffy não faz esse tipo de coisa, mas era tarde demais, parceirão, porque o macaco de borracha toma um
banho de água do mar e cai no chão igual bosta. O Helmepo já queria quebrar aquela menina como se tivesse alguma chance, mas o Kobe manda ele relaxar de novo, porque eles tinham que se preparar pro que vai acontecer. Até o Bartolomeu aparece pra defender o Luffy com a sua barreira impenetrável, mas fala que a Uta é forte demais pra eles vencerem. Ela vai lá, ri da cara deles, mas do nada os dois desapareceram e brota uma pedra no lugar deles. Cê sabe muito bem de quem que é essa habilidade, né, seu safado? Rum, Shambles. E a Uta fica full pistola porque tinham outros piratas escondidos no show. O Lau teleportou os dois pra cima de uma ponte e o Cabelo de Mato começa a zoar ele, falando que o Barbudão também é fã de K-pop. Mas o Lau fala que é claro que não. Ele só tava acompanhando o B porque é fã de carteirinha. Fala que se eles não conseguirem descobrir a habilidade daquela garota, eles estão tudo lascados. Mas o Luffy fala, relaxa, eu já ganhei 184 vezes dela. Mas é só falar no diabo que ela apareceu em cima deles. A rapaziada queria meter o pé, mas ela mandou o circo inteiro atrás deles. O Kobe e o Indiana Jones aí estavam infiltrados no meio dos fãs, mas eles estavam com grandes problemas porque o Dendemushi da Sword não tava funcionando e a Uta tava prestes a executar o grande plano dela. Até a Cypher Pool tava atrás dessa menina encapetada e tudo que eles podiam fazer era juntar forças. O Bartolomeu dá de cara na parede enquanto carregava o Luffy. O Lau manda eles parar de enrolar e fugir logo. Tinha soldado voando pela ilha inteira atrás deles e aquele velho Frankenstein aparece mandando eles se esconderem na casa dele. Esse aí é o Gordon, o antigo rei de Elegia. O Bartolomeu diz que nunca viu ninguém morando nas casas e o Lau fala que antigamente esse era o maior reino musical do mundo, mas um dia a ilha foi atacada por um pirata muito famoso e desapareceu do nada. O velho zumbi fala que ele que criou a Uta em Elegia, porque os dois foram os únicos sobreviventes daquele ataque. Ela sempre cantava pra lembrar dos velhos amigos e o zumbizão criou ela pra ser a maior cantora do mundo. Até que 2 anos atrás ele encontrou um novo tipo de Dendemushi que permitia que ela cantasse pro mundo todo. Ela ganhou um monte de fãs, mas percebeu que o mundo lá fora tava cheio de guerras por causa dos piratas. Então o velhote pede pro Luffy impedir ela de realizar seu plano maligno, pelo amor de Deus, que já tinha começado com o show ao vivo. Do nada o Beppo se transformou num recém-nascido e a Uta pergunta o que é que o Gordon tá fazendo junto com esses piratas. O Luffy pergunta por que é que ela saiu do bando do Shanks, já que ela queria tanto ser a estrela dos piratas do Ruivo, mas ela manda ele calar a boca porque ela não queria mais ouvir falar do Shanks. Lança um vento tão forte que derruba o velho Caduco e rouba o chapéu de palha. Fala pro Luffy esquecer essa idiotice de rei dos piratas e chapéu do Shanks e manda ele viver ao lado dela pra sempre. E é claro que o guri recusou, né? Então a Uta fala que tá tudo bem, porque a nova era não precisa de um lixo como ele. Ia mandar todo mundo ali pra jogar no Vasco, mas o Lau salva eles de novo. Ela já fica pé da vida, mas cria outro desafio pra ver quem encontra os piratas primeiro. O Luffy mandava o Lau largar ele porque ele precisava recuperar o seu chapéu, mas agora não é hora pra isso. O Lau tava levando eles pro outro lado da ilha porque ali tava cheio de marinheiros e agentes da Cypher Pool. Então eles queriam forçar alguém a contar o que era esse poder da Uta. Mas o Lau deu uma paradinha pra coçar o saco e o Bartolomeu não percebeu. Então desceram rolando a ladeira e quicando pela cidade inteira. Se esconderam dos guardas e desceram até parar no porto. Lá na igrejinha, Uta perguntava pro Gordon se ele ia ajudar ela a realizar o seu grande plano, mas o velho não queria nem a pau. Falou que a marinha e o governo não iam permitir que ela fizesse isso. Mas ela prendeu o zumbizão na parede e falou que tá tudo bem, porque ela tinha aquilo ali, o famoso Tote Música. Uma partitura tão perigosa que deve ter uma música da MC Pipoquinha ali. Mas comenta aí o que você acha que vai ser esse grande plano da Uta. Lá no porto, o Luffy e o Bartolomeu estavam desesperados porque o Sunny não tava lá. Até que apareceu um filhote de leão falando que ele é o Sunny. O bicho parecia mais era um Pokémon e o Luffy ficou maluco. Tinham 10.000 tropas da marinha chegando em Elegia procurando pelos inimigos, mas não achavam em lugar nenhum. O vice-almirante Momonga chegou no show, mas tava todo mundo caído no chão, tanto a marinha quanto os piratas. Mas a Uta chega falando que eles não foram de base, só tão tirando um ronco, só que eles nunca mais iam acordar. E se esses marinheiros matarem elas, as almas deles vão desaparecer pra sempre. O Fugitora fala que sabe muito bem como funciona a habilidade da Akuma no Mi dela, então a Uta fica aliviada que não vai ter que explicar. O Segeta pergunta se aquele cheiro era do cogumelo Desperta, um cogumelo que não deixa a pessoa dormir e uma hora ela acaba batendo nas botas. Ou seja, ela queria virar presunto e levar todo mundo junto com ela, mas falou que a alma era mais importante que o corpo, então todos eles vão ser felizes pra sempre na nova era. Os marinheiros colocam um fone de ouvido pra que o poder da Uta não tivesse efeito, mas ela fala que agora é tarde demais. O Kobe e o Helmepo vêm voando a milhão pra atacar a marinha, e eles estavam claramente sonâmbulos. A Uta chama os seus fãs pra dar conta desse povo malvado que tá atrapalhando a festa. O Fugitora manda não machucarem eles porque são só civis que estão sendo controlados, mas esses mesmos civis começaram a arrancar os fones de ouvido e a Lady Gaga começou a cantar. Só de ouvir a voz dela, os soldados já começaram a ser controlados e lutar contra seus próprios companheiros. E o Fugitora acabou de falar pra não machucar os outros porque só estão sendo controlados, mas tava descendo a paulada nos marinheiros. E pode falar o que quiser, mas não tem como negar que essa menina cantava demais. Acho que até eu fiquei hipnotizado aqui. Então se você não quiser ser pego no canto da sereia, já deixa o like pra conseguir escapar. O cego quase foi pego por trás pelo Blueno e o Momonga tava tomando uma surra do Lau dormindo. Lá dentro da nova era, o Sanji não conseguia se soltar de jeito nenhum. Então o Zoro começa a zoar ele, falando que ele é uma vergonha, mas ele também tava preso igual mosca na teia. O Brook fala que tá quase conseguindo e todo mundo ficou mó esperançoso, mas o que ele tava quase conseguindo era ver a calcinha da Nami. A Robin era a única aí usando a cabeça e lembra que a Uta falou que ia fazer uma música. E o Esqueletão fala que essa partitura parecia mesmo
mesmo formar uma melodia. Então a Robin pergunta se ele consegue cantar a partitura, mas ele não conseguia enxergar ela inteira, porque a única coisa que ele tava enxergando você já sabe o que era, né? Até que o Colby aparece junto com o Blueno, falando que só o bando dos chapéus de palha mesmo pra sacar o lance da partitura. Escreveu ela num papel e deu pro Brook cantar. Aí a Nami e o Gado Supremo já conseguiram se soltar. O Oven pede pra libertar pelo menos a irmã dele, mas o Helmepo fala que só se eles forem cooperar com a marinha. O velho Frankenstein ensinou o Mini B pra cantar pra conseguir se libertar. O Luffy tava dentro da bola do Bartolomeu de novo pra ficar protegido da Uta. O Colby chegou neles pelo portal do Chifrudo e encontrou eles com o hack da observação. O Lau fala que tinha alguma coisa errada, já que a marinha e a Cypherpool estavam agindo juntas, mas o Colby fala que todo mundo quer a mesma coisa, que é entender as habilidades da Uta. Ele diz que acreditem se quiser, mas esse mundo não é real. É um mundo imaginário que a Uta criou e só existe dentro da cabeça deles. É como se todo mundo estivesse no mesmo sonho. O Luffy lembra que ela disse que tinha esse poder mesmo. E o próprio fã número 1 do Guri fica puto que ele não contou antes. O único jeito de enfraquecer o poder da Uta pra ter chance de escapar era fazendo ela dormir. O problema é que ela tava comendo aquele cogumelo maldito que não deixava isso acontecer. E uma hora ela vai acabar ficando sem energia e vai jogar no Vasco. O Lau pergunta se quando isso acontecer eles vão ser livres, mas era exatamente o contrário. Eles iam ficar presos lá pra sempre. O Luffy pergunta pro Colby como eles vão fazer pra parar o plano da Uta, mas ele se infiltrou aqui justamente pra descobrir isso. Mas ele não descobriu nada, então decidiu juntar a maior força possível pra bater de frente com ela. O Chifrudo fala que a Nico Robin sabe de alguma coisa sobre o incidente que aconteceu nessa ilha anos atrás. O Cabelo de Mato e o Fritador de Ovo estavam discutindo, enquanto o Chopper fazia um network com os ratos do esgoto, que disseram que tinha um monte de livros ali pra descobrir mais informações sobre o incidente. O Lau perguntava em quanto tempo a Uta ia virar saudades, e o Blueno fala que em menos de 2 horas. Os Chapéus de Palha entraram em uma biblioteca secreta e começaram a ser atacados por 3 animatronics sinistros. O Zorão já meteu um Santoryu, o Sanji um Diablo Jamble e o Frank um porradão servido. O Brook e o Jinbe também batiam do outro lado, enquanto a Nami gritava pra Robin procurar o livro logo. Ela olhou pra cima e viu um monte de desenhos antigos que pareciam ser a chave de tudo. A gatinha da Califa falava que a Uta tinha no máximo 1 hora de vida. Até os Dendemushi tiveram suas almas roubadas e eles não conseguiam desligar os sons. Ou seja, isso era muito ruim, porque ela ia transmitir a sua música pro mundo inteiro, e quem ouvisse ia parar dentro do mundo dos sonhos. E foi exatamente o que aconteceu. Ela começou a usar o seu poder pra pegar pessoas pelo mundo todo. O Rob Lute fala que se as coisas continuarem assim, 70% da população mundial vai ficar presa dentro do mundo das canções. O planeta Terra tava à beira da extinção. Lá no show da Uta, o São Charles apareceu falando que gostou muito dela, e agora vai comprar ela por 1 bilhão. Todo mundo na plateia já se ajoelhou quando viu o Tenryubito, mas a Uta fala que então ele é um dos dragões celestiais, aqueles que são odiados por todos por se achar os donos do mundo e tentam escravizar todas as pessoas. Fala que ela não vai com ele, e o Renhento já manda meter bala nela, mas o brinquedo de furar moletom foi completamente insignificante. Aí o cara de bunda ensinou eles como atira de verdade, mas a Uta ficou desesperada e corre pra salvar eles. O Charles manda os marinheiros mandarem essa mina de arrasta logo, e eles tiveram que obedecer, né? Mas a Uta fala que na nova era os dragões celestiais e os escravos vão ter direitos iguais, e o Renhento quase teve um piripaque, mandou fazerem ela sofrer, e os seguranças que ela acabou de salvar falam que não é nada pessoal, mas não tiveram nem chances porque ela já prende todos eles também. Ainda espancou o Tenryubito e reservou um lugar especial só pra ele. Só que a plateia ficou maluca, falando que ela não pode fazer isso, senão o governo mundial vai ir atrás dela. Ela falava pra eles ficarem tranquilos, mas o molequinho falou que ele tinha que voltar pra casa, porque senão a mãe dele comia o couro dele. Mas fala que o show foi demais, e a menina já fica pistola, perguntando por que ele quer voltar pra sua vida miserável, se ele pode ficar aqui sendo feliz com ela. Depois pergunta se alguém viu os piratas que ela tinha capturado, e o Colby chega pra acabar com esse showzinho dela. E aí o Colby era quase mais famoso que a Uta, porque ele era o grande herói que salvou o povo no incidente de Rockport, e começou a contar pra todo mundo que esse lugar não é real, que todos eles tinham que fugir dali porque foram enganados. Aí uma criancinha pergunta se isso é verdade, mas a Uta fala que é claro que não. Ela só tá guiando todo mundo pra felicidade eterna. Disse que nesse mundo não tem doenças nem sofrimento, não tem piratas pra destruir a vida deles. Algumas pessoas até gostaram quando ela falou que lá eles não precisam trabalhar e nem estudar, mas a maioria disse que não dá pra ficar lá pra sempre, né? Eu sinceramente assentaria numa boa. Comida infinita, não ter que trabalhar, é o paraíso. Eu tô com você nessa, Uta. Mas mesmo assim, geral começou a reclamar e ela fala que eles estão precisando se divertir mais. Então transformou todos os seus fãs em brinquedos. Até a menininha virou um gato de pelúcia. Tudo isso tava acontecendo e o governo mundial tava de boa. Mas foi só o São Charles virar uma casquinha de morango que os Gorosei já ficaram desesperados. O Colby e o Mini Blueno conseguiram escapar por pouco. A tropa do Oven falou que prefere jogar no Vasco do que trabalhar com o chapéu de palha. Então todo mundo entrou no portal da Bruxa Véia porque eles iam derrotar a Uta do jeito deles. O Luffy perguntou onde é que tava a sua rapaziada, mas eles ainda não tinham voltado. Lá na biblioteca, o Sop disparava umas bolas de fogo pra clarear o teto. Desse jeito a Robin conseguia ler a mensagem numa boa. O Chopper deu uns golpes de karatê e a Nami usou a sua técnica de miragem pra deixar as duas mais invisíveis que seu pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O Sanji e o Zoro estavam arregaçando aqueles animatronics da Shopee. O Brook meteu um fica frio aí que derrubou 3 de uma vez. O Jinbe usa seu karatê dos homens peixe pra arremessar o Frank e explodir tudo. Mas foi tudo mesmo porque o lugar inteiro começou a desmoronar. O Zoro pergunta quem foi o imbecil que exagerou no golpe e o Frank
pede uma super desculpa. Geral saiu correndo, mas era tarde demais pra escapar de lá. Então a Nami começou a gritar pro espelho, falando pra Brulé deixar eles entrarem, porque sem as informações deles, eles nunca mais iam ver sua família de novo. Aí a bruxa aparece e pergunta se nem o irmão Katakuri dela, e a Nami mete um pior que não, mano. E o lugar inteiro desaba. A Uta tava andando em cima de um arco-íris, e o Chapéu de Palha finalmente se reencontraram. O Zoro pergunta que bicho era aquele, e o Luffy fala que era o Sunny, ué. A Nami amou, mas o Frank fala que tá meio desatualizado isso aí. Mas voltando pro que interessa, o Kobe pergunta se a Robin conseguiu achar algum jeito de salvar eles. E ela fala que de acordo com os registros é impossível sair lá de dentro sozinhos. Mas se a Uta usar o Tote Música, eles têm uma chance. Segundo os registros, o Rei Demônio que é invocado quando usa o Tote Música aparece tanto no mundo das canções quanto no mundo real. Então se ele for atacado nos dois lados ao mesmo tempo, pode ser usado de portal pra acabar com o mundo da Uta. O problema era quem seria capaz de atacar esse monstro lá no mundo real, já que todos eles estão presos aqui. A Marinha também não pode atacar porque a Uta tá usando civis de refém. Então o cabeça de Frankenstein chega falando que tem uma pessoa que pode conseguir. E esse cara é o Shanks. Todo mundo fica surpreso e o Luffy pergunta o que aconteceu entre o Ruivo e a Uta. Mas o Gordon não podia falar de jeito nenhum. Então o macaco de borracha fica pistola e foi perguntar pra própria Uta. Eles só não sabiam como iam derrotar esse tal de Rei Demônio. Mas o Zoro fala que é só continuar batendo sem parar até alguém bater ao mesmo tempo no mundo real. Fala aí, Zoro gênio demais. Então tava decidido. Eles iam descer a porrada nesse Rei Demônio da música. Será que eles vão conseguir escapar desse mundo das canções? Ou vão ficar presos lá pra todo sempre? É isso que a gente vai descobrir no próximo vídeo. E pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra te dar. Eu saí de menos de 200 inscritos pra mais de 50 mil em menos de 5 meses. Tô ganhando em dólar e pretendo aposentar meus pais em 2 anos. Mas é claro que tudo isso não foi sorte, né? E eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde o mestre Tio Sam te explica passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube do zero sem precisar investir um único real, conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorar não. E mano, esse filme tá ficando cada vez melhor. A Uta simplesmente incorporou uma Madara e quis meter um Tsukuyomi infinito. Se você quiser que eu traga a continuação desse filme, já comenta aqui, parte 3. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 935.400, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.